E aí, rapaziada, eu, o Eduardo Emerick e o Daniel estamos aqui para dar mais uma dica para vocês a respeito da prova de filosofia da PUC. Vamos ver se a gente dá mais um pé quente, um empurrãozinho aí para ajudar vocês nesse projeto muito legal que é passar no vestibular. Então, vamos comentar rapidinho alguns aspectos aqui de Sócrates, né? A apologia de Sócrates, né? A questão do texto do Platão, né, que a gente trabalhou em sala com vocês, e é bom lembrar alguns pontos. Lembrando o contexto histórico, né, em que eles viviam. Atenas, século IV antes de Cristo, né, Atenas vivendo uma democracia direta, onde o povo participava diretamente das decisões, né, e tinha a bronca de Sócrates com os sofistas, né, que na verdade manipulavam a opinião das pessoas na assembleia, eram oradores hábeis que tinham o poder da palavra, e o Sócrates via nisso uma traição no sistema deles, né? Porque as pessoas eram facilmente manipuláveis. E ele, tentando, né, lutando pelo seu país, ele começa a influenciar muitos jovens, desenvolvendo junto com os jovens a sua técnica de dialética, ou seja, levando os jovens a pensar por si mesmos, levando os jovens a questionar as suas instituições, levando os jovens a querer buscar a verdade. Com isso, ele acabou arrumando um grande problema, né? Porque ele acabou sendo denunciado para o tribunal ateniense, né, por um crime que era passível de morte. Ele foi acusado de corromper a juventude e fazer a juventude duvidar dos deuses do Estado, o que em Atenas era passível de morte. Então a bronca, ela está em torno disso. Sócrates vai fazer a sua defesa, daí o nome Apologia de Sócrates, e Platão, que é um dos alunos, né, mais brilhantes de Sócrates, vai traduzir isso num texto, onde Platão vai mostrar a incrível injustiça que foi cometida contra Sócrates, né? Agora veja, a defesa de Sócrates, né, é que é muito interessante, porque ele é acusado de corromper a juventude. E ele, de certa forma, vai dizer: se vocês entenderem que pensar por si mesmos, que analisar a sua própria realidade, que compreender o seu mundo é a corrupção da juventude, aí ele se considera, de certa forma, um criminoso. Ele vai dizer: eu fiz isso, eu fiz os jovens pensar por si, eu levei a eles uma forma de reflexão sobre a sua realidade, né? E dessa forma, os jovens e a crítica que veio daí começa a desmascarar muitos poderosos de sua época, né? E isso, de uma certa forma, seria ao equivalente da nossa Lava Jato, né? Então, tipo, Sócrates foi o Lava Jato do seu tempo. Então, muita gente ficou invocada por causa do desmascaramento que essa reflexão levou. E isso tudo acabou acarretando no que deu. Uma outra coisa que vale a pena lembrar também é o método socrático, né? O método da ironia e seguido pela maiêutica. Agora, cuidado com isso, hein? A ironia socrática não é o deboche, não é o humilhar o adversário. Pelo contrário, é através da reflexão eu descobri os falsos saberes. O Sócrates dizia o seguinte, que as pessoas, elas pensavam que sabiam. Na prática, elas tinham conceitos ilusórios. A doxa, né, a opinião, repetiam o que ouviam. E na medida em que, né, o aluno ele é conduzido a pensar por si mesmo, ele começa a se dar conta dos enganos que ele tem, dos equívocos que ele comete. E aí ele acaba, na verdade, rindo de si mesmo. Então, de uma certa forma, essa é a ironia. E, na sequência, a maiêutica, que é um processo dialético, no qual o professor pergunta, o aluno responde, o professor pergunta, ou seja, o professor responde sempre com perguntas. E o aluno, lenta e gradativamente, vai parindo as ideias, né? Por isso o método chamado de maiêutica. A mãe dele era uma maieuta, ou seja, a mãe de Sócrates era uma parteira, e o próprio Sócrates se intitulava um parteiro de ideias. Ele mesmo não sabia a verdade, ele mesmo não dizia a verdade, ele apenas fazia uma série de perguntas que levavam o interlocutor
a descobrir a verdade. E dessa forma, na medida em que a pessoa começa a conhecer, começa a compreender, ela não é enganada e não caía na oratória dos sofistas. Então acho que esse é um ponto legal para a gente marcar, e na hora de tu interpretar o texto em função das questões que vão apresentar na prova de domingo, tu ter uma boa reflexão. Beleza, rapaziada? Bom trabalho lá, caprichem e curtam aí o vídeo do Eduardo e o Daniel que estão na sequência. Um abração e a gente se fala. Vou desligar aqui. Tchau, gurizada.